Estamos aqui hoje em plena natureza e nós vamos escutar barulhinhos de pássaros, de avião. Muito bem, um prazer estar novamente em contato com vocês e podermos conversar sobre esse tema que é um tema que esteve na minha vida durante todos os anos, que é sobre a vida espiritual. E agradeço a presença de vocês. Se quiserem compartilhar essa live, muito bom. Sempre é um aprendizado, sempre é uma terapiazinha que nós fazemos intimamente. Enfim, toquem o sininho. Vamos estar compartilhando. Mas então, a vida espiritual é um tema que nos surpreende a cada instante, né? Porque quando saímos aqui desse plano Terra, nós adentramos ao plano espiritual. E o plano espiritual é muito maravilhoso porque é a nossa verdadeira casa, né? Nós sempre vamos estar voltando para lá. E não é nada ilusório nem fictício, é uma realidade que se apresenta de uma forma muito concreta. Nós, quando passamos para lá, nos encontramos com nossos amigos, nossos parentes que já se foram. Na verdade, é um encontro com muita emoção, com muita alegria, com muita felicidade. E a partir desse encontro, e somos acolhidos, né, nessa passagem, nós vamos para lugares no espaço, onde nós temos uma vida plena, como nós temos aqui. Temos essa natureza lá no espaço também, porque é questão só de energia. Nós somos energia e somos sólidos. No plano espiritual, nós também somos energia. Temos um corpo, podemos nos comunicar, falar, ouvir, sentir cheiros. E tudo que fazemos aqui podemos fazer também no espaço. Temos viaturas que nos levam de um lado para o outro, até nós aprendermos a viajar com a força do pensamento. Temos que fazer curso no plano espiritual para desenvolvermos essas habilidades. É muito legal. Revemos o que passamos aqui na Terra, percebemos que fomos falhos em muitas coisas, mas que também realizamos um pouco da nossa proposta ou muito da nossa proposta de evolução. A turma da evangelização, eu perguntei se alguém sabia o que era indulgência. Ninguém se prontificou a falar nada, porque é um nome diferente, indulgência. Então, na verdade, é a capacidade de nós agirmos com gentileza, com tolerância, em relação a uma dificuldade do outro. Então, por que surgiu esse tema para mim? Porque eu convivi uma semana com uma pessoa amiga muito querida que falava baixo e rápido. Então, e eu sou um pouquinho surda, não sou muito não, só um pouquinho. E eu não escutava o que ela dizia. Então, eu estava na pia e ela no fogão. E ela falava rápido e baixo, virada para o outro lado, eu não conseguia escutar. Aí eu perguntava, o que foi que você falou? Aí ela repetia, baixo e rápido. Eu não escutava. Eu perguntava, eu não escutei. Você pode falar de novo? E aí ela falava,
baixo e rápido. E aí eu tive que esclarecer para ela, minha amiguinha, eu sou um pouco surda. Você tem que, se puder, se virar um pouco para mim, falar mais lento e mais alto para eu poder escutar. E aí, nessa experiência com essa amiga, eu descobri o que era indulgência, uma atençãozinha melhor para essa minha dificuldade. Então, aí eu descobri que ela tinha pouca indulgência para a minha dificuldade. Então, ela não tinha atenção para essa questão de eu não escutar direito. Então, ela tem pouca indulgência. E eu, se me incomodasse muito com a irritabilidade dela, porque eu não escutava e ela ficava irritada, eu também seria não indulgente. Mas, enfim, eu tive que me habilitar na indulgência e perceber que ela tinha essa dificuldade. Então, um outro momento de percepção da indulgência. Eu tenho caminhado por vezes com uma jovem que é cega completamente. E aí, eu vou caminhando com ela, eu dou o braço para ela e digo, olha, vamos caminhar rápido. Mas eu vou te avisando o que é que tem pelo caminho. E aí ela fica tranquila de caminhar comigo. Porque eu digo, degrau baixo, ela levanta o pezinho. Aí quando chega um degrau alto, eu falo, ó, esse é mais alto. Aí ela levanta mais o pé. Estamos descendo uma rampa. Então, ela vai a todo instante sabendo o obstáculo que tem na frente dela. E ela, claro, ela domina isso aí. Ela domina estar caminhando em situações, até em terrenos difíceis. Mas, claro, se ela não souber que ali tem um buraco na frente, ela vai cair no buraco. No outro dia ela caiu. E aí tiveram que ajudá-la. Muito bem. Nesse caso, eu estou sendo indulgente com a dificuldade dela. Eu tenho compreensão, tenho tolerância e permito que ela caminhando comigo, ela não sinta medo. Porque eu vou avisando a cada instante a dificuldade. Mas se ela caminha com alguém que não avisa, ela fica o tempo todo em alerta e com medo de estar podendo cair ou acontecer algum outro acidente. Então, quando nós estivermos frente a uma pessoa que tem uma dificuldade física, nós precisamos dar atenção a isso, sermos tolerantes e tirarmos de nós o aprendizado de como fazer que aquela pessoa fique bem com a dificuldade dela. Então, vamos buscar a indulgência. Existem momentos da nossa vida que nós passamos e que nós precisaríamos ter muita indulgência. Vocês sabem o que é TPM? TPM é tensão pré-menstrual. Isso só acontece na mulher. Então, na TPM, são liberados hormônios no organismo que vão atuar nos centros da emoção, do comportamento, do humor. Então, algumas mulheres, quando estão nessa fase de TPM, que tem a ver com mudanças hormonais que acontecem todo mês, ela fica às vezes intolerável. Então, ela tem culpa de estar com aqueles hormônios todos bombando os centros de humor dela? Não, ela não tem culpa. Mas ela se vê com essa instabilidade emocional. Então, reclama por vezes, trata com rudeza, implica. É no momento que o defeito dos outros todos aparecem, se realçam. Então, nós
que estamos do lado de fora temos que ter indulgência com essa dificuldade dela nesse momento, porque por vezes não há um controle. É claro que a pessoa, depois que passa desse período de TPM, que graças a Deus não é muito grande, ela reflete que ela foi descortês, que ela agrediu, que ela falou de uma forma muito rude e se arrepende do momento que fez, né, essas questões. E ela também aprende que nesse momento, nessa fase, ela tem que ter um controle maior. Então ela sabe que as situações vão estar exaltadas dentro dela, mas ela busca um controle maior. Então ela tem indulgência com ela mesma. Ela aprende e passa a ter mais gentileza com ela mesma. E nós que estamos do lado de fora, temos que ter a gentileza, a tolerância e saber que é uma coisa que vem de muito de dentro, trazendo essa situação. Então a gente já ouviu ao longo da nossa vida alguém que diz: olha, minha mãe está na TPM, hoje nós não vamos lá. Ou então, todo mundo dá um jeitinho de sair de casa para não estar sobre o alvo, né? Desse mau humor. Mas graças a Deus, boa parte das mulheres não tem essa TPM. Mas por isso que nós temos que estar atentos, solidários, acolhermos, né, aquela que tem. Porque não existe muito um controle sobre essa questão. Da mesma forma, o adolescente. O adolescente está na fase de transição, criança para adulto. E os hormônios também estão bombando, estão mexendo tanto com o físico quanto o emocional. E aí nós precisamos, quem é pai, quem é irmão, saber que precisamos ter uma tolerância maior nessa fase da adolescência. Porque muitas vezes a revolta que ele tem, a palavra rude, a questão, a implicância, está por dentro desses estímulos que estão acontecendo nos centros de comportamento, de humor. Então é outra fase que nós precisamos entender, porque se nós formos bater de frente em todas essas questões que o adolescente traz, fica difícil a vida de relação, né, entre pai e filho, entre mãe e filho, filha, entre irmãos. Então ter essa compreensão é necessário. Isso tudo precisa estudo, gente. Vocês percebem como nós temos que estudar sobre essas coisas? Quando tivermos um adolescente que está rebelde, nós temos que buscar uma orientação de como lidar com essa questão. Porque eu tive 4 filhos. E depois que eles passam por uma determinada idade, 17, 18, 16 anos, eles voltam a ser aquelas criaturas dóceis, mansas e muito amigas. Então é uma fase somente. Saber que isso passa é muito bom. E quanto menos a gente agredir e for incompreensivo, né, mais eles vão passar com um nível de saúde emocional maior. Muito bem, essa é outra questão que precisa haver indulgência daqueles que estão em volta. E outra questão também que acontece são as pessoas ansiosas, né? Aquelas que desenvolvem ataque de pânico e são sintomas físicos, e ela sente o coração muito acelerado e falta de ar, tontura, a visão fica turva, a boca fica seca. E a pessoa fica toda trêmula e sente um medo muito grande de estar acontecendo algo
que pode comprometer até sua vida. Ela acha que pode estar infartando, ou que está tendo um AVC. Isso aparece assim, ó, do nada. E muitas vezes isso acontece com muita repetição. Esse jovem vai para as emergências, ele não recebe uma orientação adequada. Os pais começam a achar que o jovem teria que controlar essa situação, que ele tem poder de controlar, ele que não quer, ele faz isso para chamar atenção. E na verdade não é. É tudo porque ele tem os seus órgãos ativados por pensamentos que são preocupados. E isso leva a questões realmente também de estudo. Nós atentarmos para como lidar com um paciente, com um jovem, com uma pessoa de idade, de meia idade, que de repente se vê com crise de pânico. Então, precisamos estar sabendo que não é culpa da pessoa. Ela não gostaria de estar naquela situação de tanta fragilidade. Muitas vezes deixa de ir para os lugares onde costumava ir, por medo de acontecer alguma coisa mais grave. Então é um momento que precisa de muita solidariedade daqueles que estão à volta e buscar tratamento, buscar orientação psicológica, buscar orientação psiquiátrica para poder estar gerenciando uma dificuldade que pode trazer repercussões mais sérias para o resto da vida. Então, precisamos ter indulgência em todas essas questões, agir, nos capacitar a agirmos com delicadeza, com gentileza, com atenção, com cuidado, buscando soluções, ao invés de nos revoltarmos e trazermos mais dificuldades para as relações. Então, eu acho que cada um de vocês percebeu aonde está sendo indulgente com alguém das suas relações, né? E também como que está deixando de atender a uma necessidade que o outro tem. Isso se presta a qualquer dificuldade do outro. Na verdade, deveríamos estar indulgentes o tempo todo com qualquer dificuldade que o outro apresente. Isso aí é trabalho, é estudo. E aí eu vou indicar para vocês um livro que a gente abrindo as páginas ao acaso nos traz sempre palavras maravilhosas, que é um Jesus. Veja o livro. Vocês vão ver ao contrário, né? É o Médico Jesus. É o Médico Jesus. Não é um autor mediúnico, não veio por mediunidade, não veio pela psicografia. É José Carlos de Luca. Ele tem mais de 1 milhão de livros vendidos. O Médico Jesus. Gente, cada página que a gente abre desse livro traz um ensinamento, alguma coisa para nós refletirmos, para buscarmos orientação. Então, vamos estudar, vamos buscar a tudo aquilo que pode nos elevar a uma condição espiritual, moral melhor, para que quando nós formos daqui para lá, para o espaço, nós tenhamos uma bagagem, porque nós não levamos nada material, nós levamos uma bagagem daquilo que nós conseguimos nos tornar melhores. Então vamos nos aproximar da indulgência como um fator assim muito importante para chegarmos a estar melhores quando chegarmos lá do outro lado, tá bem? Muito bem, foi muito bom estar com vocês. Muito agradável aqui nessa natureza. Graças a Deus não teve nenhum barulho muito estranho. Um ótimo dia para todos vocês. Graças a Deus. Vamos estar
próximo, em outra vez, nos encontrando.